Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos falar um pouquinho sobre a estabilidade das órbitas circulares. Na videoaula anterior, nós terminamos falando sobre a possibilidade de órbitas circulares em sistemas sob ação de forças centrais, né? Eu lembro, um dos exemplos que a gente analisou lá era o exemplo de um sistema composto por uma massa e uma mola, né? Essa massa estava presa a uma mola que podia rodar também. E a energia potencial, ou melhor, o potencial efetivo associado a esse sistema tem esse formato aqui, conforme nós vimos lá na videoaula anterior, e possui um valor de mínimo, de tal maneira que se a energia do sistema, a energia total do sistema for igual ao valor mínimo de energia potencial, esse sistema vai ser tal que o movimento vai ser confinado a ter um raio constante, ou descrevendo, portanto, uma órbita circular, né? Uma órbita onde a distância do centro até o ponto de referência nunca muda. Agora, o que eu não sei dizer é sobre a estabilidade dessa órbita, porque essa órbita ela pode ser estável ou instável. Tem alguma garantia de que se o movimento entrar em movimento circular ele vai permanecer assim ou se ele vai desencadear para um outro estado do movimento, por exemplo? Então, para responder essa pergunta, a gente tem que analisar a estabilidade dessa energia potencial. Eu vou pegar uma energia potencial fictícia aqui, uma arbitrária, tá? Que tem ponto de máximo, ponto de mínimo, sobe, desce e tal. A gente sempre pode usar aquele exemplo de analogia com uma pista de skate, né? Então vamos pensar que esse potencial aqui representa um skatista descendo por essa rampa aqui sem atrito. Então o que acontece? Existem dois pontos aqui nesse potencial que em princípio poderiam resultar em movimento circular e uniforme. Por quê? Porque se eu escolher a energia igual a esse valor mínimo do potencial, é possível que a partícula fique confinada nesse ponto aqui, e aí nesse caso ela vai ter um único valor possível de raio, vai ter um movimento circular. Ou então, se eu escolher a energia igual a esse valor de máximo local da função, a mesma coisa. Nesse ponto aqui exatamente, o único ponto acessível do sistema é R igual a A. E aí, se ela estiver exatamente nesse ponto, a tendência vai ser de ficar parado nesse ponto, portanto, uma órbita circular nesse sentido. Mas, a gente já estudou lá atrás que quando um sistema, que a gente, na prática, né, a gente nunca vai conseguir colocar um sistema com uma energia exatamente igual ao mínimo de potencial. Sempre vai ter uma pequena variação. E essa pequena variação ela é suficiente para provocar algumas alterações no estado do movimento, né? Por exemplo, se a gente colocar uma partícula parada aqui na posição de equilíbrio, ela vai permanecer em equilíbrio. Mas, se a gente der uma energia pequenininha para essa partícula, ela vai começar a oscilar em torno da posição de equilíbrio. Mas, de qualquer maneira, mesmo ela não estando parada exatamente em cima do ponto de equilíbrio, ela vai estar oscilando em torno do ponto de equilíbrio. Já isso não acontece nessa posição aqui, porque nessa posição, se a partícula estiver nesse ponto de máximo da montanha-russa, qualquer pequena energia suficiente para tirar ela da posição de equilíbrio vai fazer ela cair ou para um lado ou para o outro lado. Então esse ponto aqui não corresponde a um ponto de equilíbrio estável. Ele é um ponto de equilíbrio instável. Então, pode existir órbita circular nesse ponto? Pode. Mas essa órbita ela vai ser extremamente instável. Qualquer flutuação de energia vai ser suficiente para tirar o sistema desse estado e mandar para um outro lugar. Enquanto que se a energia estiver num valor de mínimo, pequenas flutuações vai fazer com que a partícula fique oscilando em torno daquele ponto de mínimo, mas nunca vá muito longe, né? Então, a estabilidade do sistema ela depende do potencial ser um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Então, nesse caso aqui, onde o potencial possui um ponto de mínimo, sim, é possível a gente ter órbita circular estável. Já no ponto de máximo, ela não é estável, ela vai ter instabilidade. E uma maneira de a gente medir essa estabilidade é por meio da derivada segunda, né? Então, como é que a gente sabe se uma função tem um ponto de máximo ou mínimo? A gente deriva duas vezes naquele ponto, e se a derivada for positiva, então isso corresponde ao ponto de mínimo. Se a derivada for negativa, corresponde ao ponto de máximo. A estabilidade está no ponto de mínimo, né? Então, toda vez que a derivada segunda do potencial for positiva, a gente tem um ponto de estabilidade, de estabilidade no movimento circular uniforme. Então, voltando para o exemplo da força elástica, isso aqui é um exemplo de um sistema que pode oscilar em movimento circular
e estável, né? Ele pode oscilar em torno da posição de equilíbrio, mas como isso aqui corresponde a um ponto de mínimo, a energia potencial ela vai prender a partícula nesse poço aqui dentro, né? Então a gente pode inclusive calcular a derivada segunda desse potencial no ponto A em particular. A gente pode fazer essa continha, dar esse número aqui, mas seja lá o que isso for, isso vai ser sempre positivo, né? K é positivo, L é positivo, todo mundo é positivo. Então isso aqui de fato corresponde a um ponto de equilíbrio estável, né? Isso aqui usando um argumento visual, né? Porque a gente está vendo que o potencial tem um mínimo, tem um poço aqui. Isso aqui usando um argumento algébrico, a gente calcula a derivada e vê que de fato é positivo. E a energia potencial de da força gravitacional? Bom, no caso da força atrativa, como é o caso desse exemplo aqui, nós vimos que o potencial tem esse formato. De novo, isso aqui corresponde a um ponto de mínimo, né? Então, é possível sim que se tenha órbita circular estável. Quando a energia for o menor valor possível, que é esse daqui que a gente já calculou, a órbita deve ser estável. E nesse caso, também a gente pode calcular a segunda derivada do potencial nesse ponto e a gente vai chegar à conclusão de que esse número aqui é um número positivo. Lembre-se que o K, para forças atrativas, né, ele é negativo, né? Então, com esse sinal de menos aqui, acaba ficando positivo. Então, sim, órbitas estáveis. A gente pode, inclusive, agora que a gente sabe que os pontos de mínimo correspondem a pontos de estabilidade de uma órbita circular, a gente pode pensar em fazer pequenas expansões ou pequenas aproximações em torno dos pontos de equilíbrio. Estudar um movimento muito próximo do ponto de equilíbrio e ver o que acontece. Então, quando o sistema ganhar uma energia, uma pequena energia, por menor que seja, ele vai começar a oscilar entre a posição de equilíbrio, né? Ele indo até um valor de mínimo, até um valor de máximo, né? Mas vai ficar oscilando aqui dentro em torno desta posição. Eu sei que o ponto de equilíbrio, seja lá qual for, ele tem que ser de tal maneira que ele obedeça essa equação aqui. Porque um ponto de equilíbrio, como é o caso ilustrado aqui no desenho, é um ponto de derivada igual a zero. Então essa é a condição que o ponto deve satisfazer. Também a gente pode então pensar em expandir essa energia potencial aqui em série de potência. Qual que é a vantagem de expandir em série de potência? Se a gente escrever essa função aqui como uma expansão em série de potências, a desvantagem que a gente ganha é que a gente vai ter um polinômio com muitos graus, com infinitos termos, né? Mas a vantagem que a gente ganha é que se a gente estiver pensando em estudar só o sistema de quando a energia é muito pequenininha, muito próximo da energia de mínimo, a maioria desses termos, depois de segunda ordem, eles acabam ficando cada vez menores e menores e mais desprezíveis, né? Porque a gente está considerando o limite em que o R é muito próximo de A. Então a distância aqui é muito próximo do ponto A. Se o R é muito próximo de A, R menos A é um número muito pequenininho. Já que esses dois números são praticamente iguais, então essa diferença aqui é praticamente zero, né? E um número muito pequeno elevado ao quadrado fica menor ainda, elevado ao cubo fica menor ainda e assim por diante. Então quanto maior a potência desse número, mais insignificante ele vai ficando. Então eu vou pegar termos até segunda ordem nessa equação. Note que o termo de primeira ordem está faltando aqui, né? Que tem o termo linear, termo de primeira ordem, termo de segunda ordem. O termo de primeira ordem ele desaparece por esse fato aqui, ó, porque ele depende da derivada primeira, né? Mas a derivada primeira, por sua vez, é zero. Então ele desaparece dessa equação, por ser um ponto de equilíbrio. Sobra, portanto, que o potencial ele tem um formato assim, ó, que é um polinômio, ó, é um coeficiente sozinho mais um coeficiente vezes o termo ao quadrado. Vou fazer uma mudança de variáveis aqui, só para não precisar ficar escrevendo R menos A, eu vou chamar de epsilon, que é R menos A. Então esse potencial aqui, ele vai ser um potencial de epsilon, que obedece essa fórmula aqui, ó. Esse primeiro termo ele é constante, ele não depende de R. Se ele é constante, significa que ele é só uma questão de escolha. Lembra que a gente tem a liberdade de escolher a energia potencial num ponto, sempre? Então, fazendo a escolha apropriada, eu sempre posso escolher de tal maneira que esse cara aqui é zero. E aí ele desaparece da equação. Eu vou escolher o potencial de tal forma que isso aqui seja zero. Vai sobrar, portanto, somente um termo na energia potencial. Então, essa energia potencial aqui, ela vai ser um potencial desse tipo, né? 1/2 de uma constante vezes epsilon ao quadrado. Qual potencial que é desse tipo? É o oscilador harmônico simples.
Então, a gente reduz esse problema ao problema do oscilador harmônico simples, novamente. Então, mas lembre-se que a gente está estudando as oscilações em torno do ponto de equilíbrio para pequenas energias próximas do ponto da energia mínima. Então, essa aproximação aqui ela é razoavelmente boa. À medida que a gente vai pensando em energias maiores, maiores e maiores, essa aproximação vai ficando cada vez pior, no sentido de que vai corresponder cada vez menos ao que está acontecendo, né? Mas é um problema razoável, então, e a gente sabe resolver o problema do oscilador harmônico, a gente já fez isso várias vezes, né? Toda vez que uma partícula está sujeita a esse potencial aqui, a solução vai ser a solução do oscilador harmônico, onde esse K, por comparação, esse K que aparece aqui, que deveria fazer as vezes de uma mola, ele é dado algebricamente pela derivada segunda do potencial calculada no ponto de equilíbrio, né? E uma vez a gente conhecendo esse K, a gente pode calcular a frequência de oscilação ou a frequência angular do sistema usando as equações do oscilador harmônico. Por fim, a solução do oscilador harmônico a gente conhece também, né? Então, o epsilon de t, que é a variável aqui da equação, ela é uma solução do tipo A cosseno de ômega t. Mas lembra que essa variável que eu estou chamando de epsilon, na verdade eu tinha feito essa mudança, né? Epsilon é R menos A. Então agora eu vou voltar para a variável R, e aí eu fico com essa solução, que o R de t vai ser uma constante mais A cosseno de ômega t. O que isso significa? Olha só que legal, ó. Se não tivesse esse termo de cosseno, joga fora, pensa que esse termo aqui não existe. Ficaria R de t igual a A. Então isso aqui significa um movimento circular que tem raio constante e igual a A, né? Só que agora tem um termo de cosseno somado. Então quer dizer que esse número aqui, ora vai ser maior do que A, ora vai ser menor do que A, mas vai ficar oscilando em torno desse ponto de equilíbrio. Então, de certa forma, ó, se a gente pensar que essa linha tracejada aqui em amarelo corresponde a uma trajetória circular de raio A, o movimento que esse treco aqui vai fazer é um movimento oscilatório em torno dessa trajetória. Vai fazer um movimento de hora para dentro, hora para fora, hora para dentro e para fora, né? Hora maior do que A, hora menor, mas oscilando em torno da posição de equilíbrio. Então, esse é o motivo da estabilidade das órbitas circulares, porque se isso corresponde a um ponto de mínimo, mesmo quando a energia não é exatamente a que precisa para o movimento circular, ela pode ficar oscilando em torno do movimento circular. Agora, se essa órbita for instável, isso aqui não vai acontecer, né? Saindo desse ponto, ele vai desencadear para qualquer outra coisa que seja.